A gente vai fazer hoje uma trufa de chocolate com um toque de laranja, né? A gente pode chamar de trufa de chocolate com laranja ou só trufa de chocolate, para deixar um mistério para quem vai consumir, que vai perceber o gostinho da laranja. E aí, seja muito bem-vindo e bem-vinda para mais uma aula comigo, chefe Fábio Correia, confeiteiro e especialista em chocolate. E eu vou ajudar você também através dessa aula aqui a você ter mais confiança e perder o seu medo de trabalhar com chocolate, tá? Então fica comigo até o final para você ter acesso a várias dicas dessa receita de hoje, trocar ideia comigo e a gente poder falar a respeito de confeitaria e chocolate para cada vez mais você evoluir nessa sua profissão. Seja você alguém que está iniciando ainda nesse mercado, seja você alguém que ainda vai iniciar ou você que já trabalha com chocolate e quer aperfeiçoar suas técnicas, seus conhecimentos, suas receitas também, porque eu sei que muitos estão aqui atrás da receita. E essa trufa é uma receita bem tranquila, bem rápida e fácil de você fazer, que você pode incluir no seu cardápio a qualquer tempo. Não precisa ter data específica, não precisa ter sazonalidade, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, Páscoa. Esse produto aqui vende muito o ano inteiro. Então é o seguinte, como eu disse, hoje nós vamos fazer uma trufa de chocolate com toque de laranja. E eu já quero deixar aqui bem claro para você, já antecipar para você o seguinte: eu não vou dar a receita aqui durante a aula, porque a receita você vai conseguir no meu canal do Telegram. Para entrar no meu canal do Telegram, você vai acessar aí chefefabiocorreia.com.br/tele. Coloca isso no seu navegador no celular ou no computador e esse link vai te levar direto para o meu canal do Telegram. Logo após a aula, a gente vai disponibilizar o PDF bonitinho lá no Telegram, assim como a gente fez na nossa aula anterior, onde eu falei para você, te dei o passo a passo do que fazer para organizar a sua produção de doces em casa. Então, lá também tem o PDF dessa aula que a gente fez aqui, tá? Então, para essa nossa receita, para essa nossa trufa de chocolate, a gente vai precisar de creme de leite. E aqui eu estou usando o creme de leite fresco. Você não é obrigado a usar o creme de leite fresco, você pode usar o creme de leite de caixinha. O resultado final vai ficar um pouco diferente no quesito textura e gostosura, mas vai dar certo, vai funcionar. Eu sempre gosto de utilizar o creme de leite fresco, que é o que tem 35% de gordura. Por quê? Em função dessa quantidade elevada de gordura, a gente consegue apurar ainda mais o sabor. A gente deixa a trufa, a receita, seja não só a trufa, nem outras receitas também, o percentual de gordura da nossa receita ajuda a dar mais leveza para o nosso doce e ajuda a dar mais sabor, fica mais gostoso, fica mais suculento o nosso doce, tá? Então eu gosto sempre de usar o creme de leite fresco. Vamos utilizar a glucose de milho, que vai dar uma textura para a gente bem interessante e vai nos ajudar também no shelf life. Manteiga, chocolate meio amargo, licor de laranja e raspas de laranja. É isso mesmo, licor de laranja e raspas de laranja. Como eu disse, todos esses ingredientes vão estar dentro do meu canal do Telegram, num PDF para você baixar depois, tá? Creme de leite, como eu disse, estou usando 35% fresco. Glucose de milho, manteiga, chocolate meio amargo, licor de laranja e raspas de laranja, tá? O que a gente vai fazer aqui? Eu vou colocar aqui na minha panela o meu creme de leite fresco. Inclusive, para você que está me acompanhando aqui, hoje nós estamos utilizando o chocolate meio amargo Cical da linha Seleção, tá? Um chocolate de excelente qualidade. Creme de leite está na panela. Eu vou colocar também a glucose. Para isso, para não ficar... A glucose é um ingrediente muito pegajoso, né? É ruim de manipular. Então eu vou dar uma aquecidinha no micro-ondas. 5, 6 segundos é o suficiente para eu conseguir tirar ele daqui do pote. Tá? Só um minutinho não, só 5 segundinhos aí que eu volto. A gente coloca aqui
5, 6 segundos. Chefe, estou pedindo Só para amornar. A função da glucose. Já vou falar disso. A gente coloca aqui a glucose no creme de leite, junto aqui na panela. Não é obrigatório aquecer a glucose, mas fica mais fácil de tirar do pote. E vou adicionar aqui também a manteiga. Manteiga, hein? Manteiga. Olha só o que eu tô falando. Manteiga. Vou colocar aqui minha manteiguinha. Já vou até ligar o fogão aqui. E vou adicionar junto a essa mistura as minhas raspas de laranja. Coloco as minhas raspinhas de laranja. Enquanto a gente aquece isso daqui, eu vou te dar algumas orientações, algumas instruções para você ter cada vez melhores resultados no que você for fazer. Primeira, sobre a glucose. A gente sempre usa glucose em brigadeiro, em ganache, em algumas outras coisas, com pelo menos 2 intuitos, tá? 2 intuitos que são, a gente quer uma textura um pouco mais elástica. O que é uma textura um pouco mais elástica? Sabe aquela textura um pouco mais puxa? Tá? Não significa que a sua receita será puxa, mas ela vai ganhar um pouco mais essa textura elástica. Puxa não é o termo certo, mas eu estou usando ele só para aproximar um pouco mais, para você entender. Aproximar um pouco mais do que você deve escutar no dia a dia. Então a gente vai ter uma textura um pouco mais elástica em função da glucose. Mas essa não é a principal função da glucose na maioria, né, dos produtos que a gente faz. A principal função da glucose é melhorar, aumentar o nosso shelf life. O que é shelf life? Validade. Traduzindo, seria vida de prateleira. Só que aí no nosso dia a dia a gente ouve falar como validade. A glucose, ela consegue estender bastante a validade dos nossos doces. E eu sempre gosto de exemplificar o uso da glucose. Deixa eu só pausar aqui para poder mostrar para você. Aqui, ó, o meu creme de leite, manteiga, glucose e laranja já está fervendo. Eu vou desligar. Eu nem precisaria deixar isso aqui ferver completamente. Se eu aquecer isso aqui até cerca de 60, 70 graus, ou quando começar a levantar a fervura, eu já posso desligar, tá? Já volto no assunto da glucose para você. Num potinho aqui separado, eu vou colocar o meu chocolate meio amargo e vou despejar o meu líquido. Enquanto isso aqui derrete um pouquinho, vou voltar na glucose. A glucose, então, ela aumenta a nossa validade dos produtos. Eu gosto sempre de dar o exemplo do brigadeiro, porque é um exemplo que todo mundo consegue enxergar muito fácil. Normalmente, quando você faz um brigadeiro caseiro, um brigadeiro doméstico, leite condensado, manteiga e chocolate, via de regra, esse brigadeiro ele vai começar a cristalizar em torno de uns 3 a 4 dias depois de pronto. O que é o cristalizar? É o açucarar, que talvez você conheça com esse termo. Começa a criar aquela capinha de açúcar dura, por volta de 3 a 4 dias. Quando você utiliza glucose, na proporção adequada, né, em torno de 15 gramas, aí, de 10 a 15 gramas para cada receita de brigadeiro de 395 de leite condensado, o mais comumente chamado aí de uma lata, que é os 395, quando você usa nessa proporção, você consegue estender essa validade de 3 a 4 dias, que era o normal, até 15 a 20 dias de validade sem ele cristalizar. Inclusive, eu fiz um teste recentemente, não tão recentemente assim, mas eu já fiz um teste, o último teste que eu fiz, com o meu brigadeiro, com alguns tipos de ingredientes que ajudam nessa validade, e eu consegui uma validade de cerca de 2 meses, tá? 60 dias aproximadamente para o meu brigadeiro, para aí ele começar a cristalizar. Não é esse o caso, né? Se você usar nessa proporção que eu te expliquei, não é exatamente isso que vai acontecer.
O que vai acontecer é que você vai ter uma validade, ao invés de 3, 4 dias, cerca de 15 a 20 dias, tá? Por isso que a gente usa glucose, para aumentar a nossa vida de prateleira, nosso shelf life ou validade. Aqui, depois de um minutinho aí, esquentando o nosso chocolate para ele derreter, eu vou emulsionar com o mixer de mão. E aqui é importante você saber o seguinte, não é obrigatório você usar o mixer. Você pode usar a própria espátula, um fouet. Só que quando se utiliza o mixer, você tem uma emulsão muito melhor, muito mais adequada. O seu resultado fica mais liso e mais brilhoso, tá? E isso é indiscutível. Isso é físico-química, tá? As moléculas aqui de gordura e água que a gente tem na nossa ganache, elas vão se emulsionar de uma forma muito mais estável e homogênea quando você aplica movimento em alta velocidade, que só o mixer vai conseguir. O mixer ou um processador, por exemplo, tá? Não significa que vai dar errado, mas o resultado é melhor assim. Aqui, a gente tem uma mistura que está aproximadamente 34 graus e meio. Quando isso aqui atingir 40 graus para menos, porque aqui na panela, como eu falei, a gente vai aquecer de 60 a 70, vai jogar sobre o chocolate, misturar aqui, derreter, fazer a nossa ganache. Isso aqui nada mais é que uma ganache. Quando ela chegar a 40 graus ou menos, nós podemos adicionar o nosso último ingrediente que ficou faltando, que é o nosso licor de laranja. Então eu vou adicionar aqui o meu licor de laranja. E emulsionar novamente. Emulsionado. Deixa eu só raspar aqui. Uma perguntinha. Não tem um mixer, mas quer ter uma textura mais lisa. Se usar o liquidificador vai ajudar? É melhor do que nada, né? É melhor do que nada, mas não funciona para pequenas quantidades, né? Porque o liquidificador não vai bater muito bem. Funciona, mas não é lá essas coisas, não. Tá. Uma outra perguntinha, você falou aí da glucose, a função da glucose. Perguntaram aqui se você também gosta de usar para aumentar a validade o açúcar invertido. Também se usa açúcar invertido, mas como é mais difícil da gente encontrar no mercado, é uma proporção diferente, porque o açúcar invertido e a glucose não é uma substituição de um para um. Um tem um poder edulcorante maior do que o outro, um tem um poder conservante maior do que o outro. Um tem uma textura, outro tem outra. Então, tem outros quesitos que precisam ser estudados e analisados para você fazer um balanceamento correto da sua receita, tá? Se você quiser usar o açúcar invertido, não substitua na mesma proporção, vai pesquisar. Tá, duas perguntinhas com relação ao licor. A primeira é se dá para substituir o licor por alguma outra coisa, se não quiser usar o álcool. E se o fato de usar o álcool também vai ajudar na validade. Ó, o álcool também vai ajudar na validade. Nada exorbitante, mas vai ajudar sim. E a substituição, eu sempre... Primeiro, quem me acompanha sabe que para fazer as receitas que eu ensino, primeiro tem que fazer do jeito que eu ensino, do jeito que eu mostro. Segundo, para substituir, você tem que substituir por um outro ingrediente com as mesmas características. Não necessariamente alcoólicas, mas tem que ser um outro líquido. Não quer usar álcool, você vai ter que compensar o líquido do álcool com o creme de leite. Só que a sua trufa não vai ficar tão boa. A melhor trufa que existe, ela tem teor alcoólico. Ela vai ficar uma delícia com teor alcoólico. Você pode até reduzir o álcool dessa receita. Pode até usar menos licor do que eu estou usando, do que o licor que você vai ter acesso quando você entrar lá no Telegram. Pode até reduzir. Desde que essa diferença você compense com o creme de leite, que é o líquido que a gente está usando aqui. Estão perguntando se essa compensação pode ser feita com suco de laranja. Pode fazer a compensação com suco de laranja, mas pensa comigo. O suco da laranja
não tem o mesmo potencial de sabor que a casca. Então, se sua intenção é somente substituir para você não ter um desbalanceamento entre líquidos e gorduras, beleza. Se a sua intenção é substituir para aumentar ainda o sabor da laranja, não vai rolar, porque o suco da laranja é muito fraquinho para isso daqui, para a potência de sabor que a gente tem aqui de chocolate, creme de leite e licor, o suco não vai fazer cosquinha aqui. O que dá o sabor forte da laranja nessa nossa ganache são duas coisas, a raspa e o licor. O licor, apesar de ser alcoólico, ele é um licor de laranja, ele tem um sabor forte de laranja. Então é altamente recomendado que você use, tá? Use e não tenha esses preconceitos de usar álcool no doce, porque assim, fazendo assim, os seus resultados são outros, é de outro nível, tá? Então isso aqui, ó, fiz aqui então a minha massa da trufa. Trufa é simplesmente uma ganache. O que é trufa? Simplesmente uma ganache. É uma receita de ganache de uma determinada proporção que quando isso daqui fica geladinho, fica firme, ela tem uma textura, quando fica geladinho, fica firme, né? Quando fica geladinho, fica firme e tem uma textura bem bacana para a gente enrolar, banhar ou não no chocolate para poder consumir, tá? Então, trufa não é aquele bombom que você vê por aí, que você às vezes já faz e até chama de trufa, aquilo ali é bombom. Trufa é quando você faz essa ganache, esse tipo de ganache aqui, bota para gelar, ela fica firme, endurece, firme porém macia, e você consegue bolear para poder passar no cacau ou no chocolate mais o cacau, tá? Essa receita aqui agora vai para a geladeira. Aliás, mostra aí pertinho como é que tá aqui a nossa textura aqui. Ó. Tá? Brilhosa, lisa. Ah, Fábio, mas eu tô vendo um monte de pontinho aí, não tá lisa não. Realmente. Você lembra que a gente colocou raspa de laranja? Então esses pontinhos que tem na receita são os pedacinhos da raspa que a gente acabou triturando com o mixer, tá bom? Então esse daqui vai para a geladeira. E a gente precisa que essa mistura fique na geladeira pelo menos aí umas 4 a 6 horas. Porque só depois desse período de 4 a 6 horas é que ela vai ficar como essa daqui, ó. Ó. Firme. Tá? Essa textura aqui que a gente vai querer. Tá bom? Deixa eu limpar aqui a minha bancada para a gente seguir. Ah, eu quero dar mais uma orientação interessante para você. Que é legal, é o seguinte, a partir do momento que você entende os processos, a partir do momento que você sabe o porquê de cada coisa, assim como eu já falei dos ingredientes hoje, já falei diversas coisas hoje, quando você entende, você se sente segura para poder fazer os seus testes, para poder fazer as suas receitas. E por mais que você baixe receitas conhecidas, baixe receita de chefe que você gosta, minhas ou de outras pessoas, e que você fique colecionando aí as receitas, se você não for para a cozinha, se você não for botar a sua mão na massa, se você não for botar a sua barriguinha lá na pia, a sua insegurança vai continuar morando dentro de você, tá? Existem alguns fatores que vão te ajudar a se tornar uma pessoa cada vez mais segura para trabalhar com chocolate. Porque trabalhar com chocolate não é somente temperagem, né? Temperagem é uma das milhares de coisas que a gente pode fazer com chocolate. Prova disso é a trufa que a gente está fazendo hoje. Mas uma das coisas que você pode e deve fazer para eliminar o seu medo e a insegurança de trabalhar com chocolate é começar a trabalhar com chocolate. É pegar essa receita daqui a pouco lá no Telegram, botar ela em prática, fazer o seu teste e para você ir se conhecendo. Isso vai mudando algumas chaves na sua cabeça, vai alterando algumas coisas dentro de você e vai te dando mais segurança para você fazer as suas receitas. Você vai perdendo o medo do chocolate. E quando eu falo em medo de chocolate é porque muita gente tem medo da temperagem, né? A gente não vai falar dela aqui hoje não, mas
Se você tem insegurança, se você é uma pessoa que tem medo de trabalhar com chocolate, se você faz ou já tentou fazer bombons, já tentou fazer barrinha, ovo de Páscoa, e sempre dá algum tipo de problema no seu ganache, ou derrete na mão, ou não sai da forma, tente uma outra estratégia. Ao invés de você ir direto para esse tipo de trabalho com chocolate, dê um passo para trás e comece a trabalhar com chocolate em outros pontos, em outras receitas. Para quê? Para você ir ganhando intimidade com o chocolate. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, apesar de ser simplesmente uma ganache com proporção de trufa, é um trabalho com chocolate que vai te dando essa intimidade. E aí você vai se tornando uma pessoa cada vez mais segura. Não só para fazer, mas para poder oferecer e vender os seus produtos. Porque a insegurança e o medo vão minar todo e qualquer tipo de trabalho que você vier a fazer. Tá? Não por falta de competência, que isso eu tenho certeza que você tem, e eu tenho certeza que eu consigo te ajudar a ter ainda mais. Mas esse tal desse medo e dessa insegurança destrói qualquer profissional, tá? Então, pense nisso e aplique, pratique. A gente vai fazer agora as trufas, a gente vai enrolar as trufas, tá? Para isso eu vou sugerir uma forma de trabalho, você pode usar essa ou outras, que ficar melhor para você. Eu vou colocar uma bandejinha aqui com plástico filme. E eu tenho uma outra bandejinha do lado com cacau em pó. Tá? Nós vamos fazer as trufas da mais clássica das clássicas possível, que é enrolar a trufa e passar no cacau. Tá? Então o que a gente vai fazer? Primeiro, é necessário utilizar luvas, porque vai sujar. E se você for fazer para venda, para comercializar, eu sugiro ainda que você utilize a balança para saber exatamente o tamanho, o peso da trufa que você vai fazer. E recomendo ainda que a sua trufa tenha aí de 20 a 25 gramas para você ter padronização dos seus produtos. Então olha lá, eu não vou pesar porque o meu intuito não é vender, mas eu recomendo que você pese, tá? Pega uma quantidade na colher, pesa para ver se é isso que você quer mesmo e vai separando aqui no seu plástico filme, tá? Eu vou colocar umas 3 aqui e acho que já vai estar bom. Ó, vou separar 3 porçõezinhas aqui no olho, tá? Sem pesar, mas você pesa. Vai fazer para vender? Quem aqui vai fazer para vender? Comenta para mim. Quem aqui vai ter a ousadia de fazer as trufas que eu estou ensinando? E eu quero ver você fazendo, fotografando, postando nos stories e me marcando, tá? Adoro ver quando você faz a receita que eu passo. Fico mais feliz do que eu ver você aqui ao vivo comigo. Eu fico quando eu vejo você fazendo e tendo resultado, tá? Tendo resultado tanto financeiro quanto de autoestima, de confiança, de se sentir uma pessoa melhor porque conseguiu executar alguma coisa, por mais simples que pareça, tá? Então temos aqui, ó, 3 massinhas de trufa. Como eu falei, eu não vou passar no chocolate, tá? O que eu vou fazer? Aqui a gente tem, como as minhas estão bem firmes, eu acabei de tirar da geladeira, eu consigo simplesmente passar aqui assim na mão, fazer uma bolinha e jogar aqui no cacau. Pego o meu garfinho e envolvo a minha trufa aqui no cacau, tá? Se a sua massa, você está fazendo lá 2, 4, 8, 10, chegou num determinado momento que a sua massa começou a ficar mole demais, você pode levar isso para a geladeira, deixa gelar mais ainda, para poder depois você voltar e continuar enrolando, tá? Então, ó, enrolar aqui mais uma. A gente está fazendo a trufa clássica das clássicas, tá? Aqui, ó. Enrolei mais uma. Joguei aqui no cacau. O ideal, o mundo ideal, nesse caso, é você ter alguém trabalhando junto com você.
Porque você vai enrolando, vai jogando no cacau e essa outra pessoa vai passando a trufa no cacau para você, tá? Como aqui eu tô só e também não preciso da produtividade, né, de fazer uma linha de produção nem nada, eu fiz só as 3, já descartei minha luva e aqui a nossa trufa clássica, somente enrolada no cacau, tá pronta. O que a gente vai fazer? Deixa eu pegar um pratinho aqui. Depois que passa no cacau, a gente usa uma peneirinha, tá vendo aqui em cima? Tá. Pega uma peneirinha, a gente pode colocar a nossa trufa aqui na peneira. Minha peneira é pequena, só cabe uma por vez, né? Dá uma batidinha só para tirar o excesso e bota no pratinho. Ó. Quanto mais gelada tiver sua massa, melhor. E aí eu vou te mostrar uma coisa interessante que aconteceu aqui agora. Repara que como eu fiz na peneira, ficou a marquinha da peneira, tá vendo? Dá pra ver ou não? Pouco. Dá pra ver que tem uma textura. Essa textura é da peneira. Mas você pode pegar com a mão mesmo assim, ó. E tirando o excesso, ao invés de usar a peneira, porque aí fica lisa, ó. Não sei se você vai conseguir ver a diferença aí. Coloca uma e outra assim. Ó, uma que eu passei só na peneira e o outro que eu tirei o excesso na mão. Dá pra ver? Dá. Essa aqui foi só com a peneira, essa aqui foi na mão, tá? Isso daqui é o clássico dos clássicos, tá? Isso aqui é para você fazer preferencialmente em casa, para você comer com a família. Tá joia? Mas tem a outra opção que eu comentei com você, que é você passar no chocolate. Eu já fiz aqui, vou até dar uma repassadinha nessa aqui, que tá faltando. Ó, e essas aqui eu passei no chocolate. Visualmente a diferença é pequena, tá? Mas na textura a mordida é bem diferente. Essa daqui é molinha direto, tá vendo aí? Ó. Ó. Essa textura molinha, deu até agora na boca. Essa textura molinha, elástica, vem tanto do balanceamento da receita quanto da glucose. E essa daqui que eu passei no chocolate, olha como é que fica diferente, ó. Ela tem uma casquinha, eu vou mostrar para você de perto. As duas. Essa aqui não tem uma casquinha de chocolate, e essa aqui tem uma casquinha de chocolate. Dá para ver? Dá. Vamos a algumas orientações. Faz o print, posta nas suas redes sociais, me marca. Vamos a algumas orientações, algumas dicas extras que eu vou passar para você. E aí, consequentemente, só quem ficou até aqui que vai pegar, né? Como já foi dito antes, pode substituir o licor, mas substitua pela mesma quantidade de outro líquido, de preferência creme de leite, ou ainda um outro licor de outro sabor, tá? Essa era uma das perguntas que eu ia te Só que é o fazer. seguinte, você está fazendo com raspa de laranja, o interessante é licor de laranja. Você vai mudar o licor, tira a raspa da laranja, coloca alguma outra coisa ou nada para combinar com esse outro licor. Segunda coisa, substitui a raspa de laranja por raspa de limão. E aí o licor, você bota um limoncello, né, que fala, que é o licor de limão. Terceira dica extra. Pode colocar uma pitadinha de canela na sua receita, na sua massa. Você vai ter um toque de canela. Não com a laranja. Até pode, né? Pra você ver como é que fica. Eu estou dando opções. Bota uma pitadinha de canela. Bota uma pitadinha de gengibre em pó. Ou dá uma maceradazinha nos filetinhos de gengibre. Coloca junto com o creme de leite. Deixa ferver. Depois você tira, né? Para não ficar o
o mastigável ali e continua a receita do mesmo jeito. Uma outra dica extra, interessantíssima. Hoje aqui com você, eu coloquei na panela o creme de leite, a manteiga, a glucose e a laranja, aqueci até ferver e joguei sobre o chocolate, certo? Dica extra aqui é, deixa ferver, quando começar a ferver, desliga e tampa a panela. Deixa uns 10 minutos com a panela tampada, sem fogo, desligado. 10 minutinhos depois, aí sim você transfere para o chocolate, derrete e segue a receita. Isso vai fazer com que o sabor da casca da laranja passe ainda muito mais no creme de leite e o sabor da laranja final vai estar muito mais acentuado, muito mais presente. Mais uma dica extra aqui para você. Na hora de jogar o líquido em cima do chocolate, se você preferir, passa por uma peneira para você tirar as raspas de laranja e você ter uma massa aí sim completamente lisa, sem nenhum pedacinho para ninguém morder, tá? Tudo isso, entre outras várias coisas que você pode criar, são possíveis desde que você entenda do que está fazendo. E como é que você entende o que está fazendo? Me acompanhando as minhas aulas, acompanhando os meus conteúdos do Instagram, abrindo os e-mails que eu mando, porque cada contato que eu tenho com você, eu sempre estou levando alguma coisa interessante e alguma dica de vida mesmo, de prática, para você aperfeiçoar os seus conhecimentos. E com isso você se torna cada vez mais uma pessoa segura para trabalhar com chocolate. Perde o medo e consegue evoluir muito mais, fazer muito mais e vender muito mais, tá bom? Temos mais alguma pergunta? 3 perguntinhas para fechar. A primeira pergunta é, vou vender. Devo manter as trufas na geladeira ou não precisa de geladeira? Para quem vai vender, as trufas sem a cobertura de chocolate, né? Antes de eu responder, essa daqui que eu passei no chocolate, o que eu fiz? Derreti, temperei o chocolate e quando estava na temperatura ideal da temperagem, eu envolvi a trufa no chocolate temperado e imediatamente coloquei no cacau, tá? Se você vai fazer para vender, é bom que ela esteja geladinha, tá? Principalmente se você não passar no chocolate, porque não vai ter nenhuma capinha ali protegendo a massa de dar uma esparramadinha. Ela não fica líquida, mas ela fica muito mole. Então, se você vai fazer para vender sem passar no chocolate, o que eu recomendo é que você, sem passar no chocolate, o que eu recomendo é que você deixe ela gelada e passe no cacau o mais próximo possível de você entregar, de você vender. Se você vai fazer ela passada no chocolate, aí você tem um pouquinho mais de liberdade, porque o chocolate protege a massa. Agora, na geladeira, ela vai ficar muito boa, inclusive eu faço assim, eu deixo na geladeira. O que pode acontecer, dependendo do que você tem na geladeira, dependendo de quanto que você usa essa geladeira e tudo mais, você vai gerando uma certa umidade dentro da geladeira, que é um ambiente, né, automaticamente úmido, e o cacau que está aqui, parece que ele vai sumindo, né? Ele vai meio que molhando e ele vai sumindo, ele não fica com esse aspecto rústico assim, meio russo, né? E aí é só você tirar da geladeira, deixa acalmar um pouquinho a temperatura, né? Normalizar um pouco, passa no cacau de novo e bota para vender, tá? Existem as pessoas que gostam dela gelada e existem as pessoas que gostam dela ambiente. Não existe regra. E a última pergunta aqui, eu posso fazer esse recheio utilizando cobertura fracionada? Olha, você pode fazer o que você quiser. Eu não recomendo. Você está fazendo um produto bom, não precisa botar um ingrediente ruim no meio. Poder você pode fazer. Vai da sua única responsabilidade. Tá? A qualidade do seu produto é refletida a partir dos ingredientes que você escolhe e da sua mão de obra. Se só a sua mão de obra que tem qualidade, os ingredientes não, é uma escolha que você está fazendo. Eu não trabalho com cobertura. Eu não uso cobertura, tá? Eu uso só chocolate. Então, tanto para a parte de dentro da trufa quanto para cobrir, é chocolate. É uma escolha sua, tá? Você define o que usar. Lembra, uma coisa que eu lembrei, uma outra dica extra que eu lembrei aqui. Para essa receita, use somente o chocolate meio amargo,
Não troque por outro chocolate. Vou falar de novo. Para essa receita, use somente chocolate meio amargo. Não troque por outro chocolate. Se você me acompanhou durante a aula e não pegou a mensagem, toda receita ela é balanceada. Existe uma proporção adequada entre os ingredientes para que o resultado seja o esperado. E esse balanceamento, consta nesse balanceamento o chocolate meio amargo. A quantidade de gordura que tem no chocolate, a quantidade de massa de cacau que tem no chocolate, interfere diretamente na textura do resultado final da sua trufa. Fábio, posso trocar por ao leite? Não, não pode. Tem que ser meio amargo. Posso trocar pelo 70%, 80%? Não, não pode. Tem que ser o meio amargo. De 50 a 65, mais ou menos. Tá? Vai dar errado? Dependendo do chocolate que você escolher para substituir, vai dar bem errado.